Boa tarde! Sabadão, dia 11 de fevereiro de 2023, meio-dia, como diria o empresário e divertido Henrique Maderite. Só que ele fala às sextas-feiras, quando traz lá o alerta dele de sextou. Aqui é sabadão, meio-dia. Quem fez, fez. Quem não fez tem que aprender a fazer. Então é hoje que a gente vai entender e desmistificar a questão do ágil. Olha que presença de nível ilustre, difícil de ultrapassar. Professora Carla Marshall. Para quem não sabe, a professora Carla Marshall é uma das maiores empresarialistas do país. Tive a honra de ter sido aluno da professora Carla Marshall na graduação, entrei na graduação em 96, e tive honra maior ainda de lecionar junto com a professora Carla Marshall no IBMEC e em outras instituições, e, para minha maior surpresa, tive a honraria maior de ter tido a professora Carla Marshall como minha aluna num curso para formação de administradores judiciais do TJ do Rio de Janeiro, da ESAGE. Que honra mesmo, incrível. Sejam bem-vindos aqui. Léo, Tedude, Paulo, sejam bem-vindos. Pri, Vilela, boa tarde, galera. Fala Roberto Crispim, advogado, contador, sabe tudo. Olha o Luiz Couto aí, o homem que sabe tudo de investimentos financeiros na holding. Galera, sejam todos muito bem-vindos, sabadão, e eu tirando vocês da concentração da diversão, né, gente? Hoje é o dia a gente relaxar, é o dia de se divertir. Entretanto, se tornou, Fortuné, minha francesinha querida, boa tarde. Entretanto, se tornou realmente compulsório, mandatório fazer essa live com vocês aqui, depois das dúvidas que surgiram em razão da minha postagem feita ontem no Instagram. E, como diz a música da Marília Mendonça, hoje a farsa vai acabar. A gente tem que parar com esse negócio de fazer meias palavras quando o assunto é erro técnico capaz de levar as pessoas a perda patrimonial muito grande, perda de credibilidade jurídica, perda financeira e principalmente a crença de que está no caminho certo quando está no caminho errado. Então, anteontem foi feita uma pergunta numa caixinha de perguntas de um professor que leciona sobre holding. A resposta foi negativa, no sentido de não haver tributação no ágio, na emissão de cotas limitada. A resposta foi um não evasivo, não tem nada a ver, não existe e tal, e com algumas gracinhas arrogantes quanto à minha pessoa, especialmente, talvez aí uma indelicadeza um pouco maior de falar sobre a minha capacidade intelectual. Então, aquilo que vinha sendo tratado pura e simplesmente do ponto de vista sala de aula e tal, ultrapassou um pouquinho, transbordou um pouquinho isso, e a partir de agora, tudo aquilo que eu observar de equívoco jurídico que possa prejudicar as pessoas, sejam elas alunos, sejam clientes, eu vou vir às redes sociais e vou esclarecer a verdade sobre aquele estudo jurídico com fundamento, e não exclusivamente com um tudo pode ou um não evasivo, tá? Então, a partir de agora é assim que vai funcionar, eu espero estar sendo claro para todos vocês em relação a isso. Grande professor Eric Navarro, meu amigo queridíssimo, magistrado de primeira linha aqui na Justiça Federal do Rio de Janeiro, cara que manda tudo de negociação. Meu irmão, sejam todos muito bem-vindos. Bom, a partir de agora, saindo aí, professor Cristiano Sobral, gente, a audiência hoje, olha, para um sábado essa audiência tá nível top, né? Professor Cristiano Sobral, o cara de consumidor na internet, ensina tudo de consumidor, manda muito mesmo, meu amigo, um beijo para você. Bom, vamos falar do objetivo para o qual estamos reunidos aqui hoje. Hoje é sábado, não é um dia da gente ficar tanto tempo preso com o estudo, e isso não vai ser exatamente uma live, apesar de ser ao vivo e, portanto, ter esse nome, mas vai ser uma aula, tá? Eu quero dar uma aula para vocês sobre ágio, ganho de capital, emissão de cotas, emissão de ações e a legislação aplicável a isso e as posições do CARF,
e também do judiciário sobre esse assunto. E principalmente como se comporta um mercado sério para esse assunto. Bom, a primeira coisa que vocês têm que entender é que existe uma regra geral em matéria de imposto de renda. Regra geral em matéria de IR, que é tudo aquilo que gera acréscimo patrimonial é passível de tributação de IR. Isso é uma regra geral. Tudo aquilo que gera acréscimo patrimonial é passível de tributação de IR. É assim que nós temos que pensar sempre que temos que imaginar se determinada situação é ou não é fato gerador de imposto de renda. Em regra, quando você tem algum acréscimo patrimonial, esse acréscimo patrimonial é passível de tributação de IR. Para que ele não seja passível de tributação de IR, a legislação vai ter que dizer que ele não é. Então, a regra geral é: tive acréscimo patrimonial, IR. Tive acréscimo patrimonial, IR. Agora, pode ser que esse acréscimo patrimonial não seja tributado de IR, e aí a legislação vai ter que dizer. Um ótimo exemplo disso: você recebeu um bem por doação. Se você receber um bem por doação, isso gera para você um acréscimo patrimonial. Porém, a legislação vem e diz: olha, esse acréscimo patrimonial não gera incidência de IR. Tem que dizer, senão geraria. Né? Você recebe, por exemplo, uma herança. Isso gera um acréscimo patrimonial. Esse acréscimo patrimonial seria tributado, não fosse a informação de que, por ser herança, não incide a tributação. Grande holding familiar, meu querido, seja bem-vindo, Igor. Tá? Outro exemplo incrível no Brasil, que está na boca de todo mundo, a tributação sobre dividendo. Quando a gente é sócio em uma sociedade e a gente recebe dividendo, a sociedade opera em lucro, né? Lucro é aquilo que a sociedade tem de resultado positivo, dividendo é aquilo que do lucro da sociedade é distribuído aos sócios. Então, o lucro distribuído aos sócios na forma de dividendo gera para o sócio um acréscimo patrimonial. Estão entendendo o que eu estou conversando com vocês? Tá? Então, a sociedade lucrou, isso vem para o sócio como dividendo, aumenta o patrimônio do sócio, gera um acréscimo patrimonial. Aí vem a legislação de imposto de renda e diz: olha, no Brasil o dividendo é isento de IR. O dividendo é isento de IR. Aí, enquanto isso, inclusive, porque a reforma tributária pretende passar a tributar dividendo, mas não é esse o foco. O foco aqui é: hoje nós não temos uma live, nós temos uma aula sobre ágio na emissão de cotas. Uma aula sobre ágio na emissão de cotas. Então, a primeira premissa que todo advogado e contador deve saber é: por presunção, previsão legal, acréscimo patrimonial é hipótese de incidência de IR, a não ser que a legislação diga que não é. Aí a legislação diz: recebeu doação, gera acréscimo patrimonial, mas não incide IR. Recebeu herança, é acréscimo patrimonial, mas não incide IR. Tem, inclusive, pretensão de tributar de IR, herança e doação. Eu falo isso no meu curso, inclusive. E quando você tem dividendos de uma empresa, é acréscimo patrimonial para o sócio, mas não gera IR, porque a legislação diz que não gera. Todo mundo entendeu essa primeira premissa, meu irmão? No Brasil, se alguém tiver uma vantagem econômica, tiver um acréscimo patrimonial, vai ter IR, salvo se a legislação disser que não tem. Pronto. Essa, então, foi a primeira regra da aula de hoje. Segunda regra da aula de hoje. O que é o tal do ágio? O que é o tal do ágio? Quando a gente constitui uma sociedade, uma limitada, uma SA, nós temos que formar o capital social. Capital social, somatório de esforços financeiros dos sócios para a sociedade, para que ela possa executar o seu objeto social. Então, a gente vai formar o capital da sociedade com o patrimônio dos sócios. Os sócios vão dispor de parte do seu patrimônio, vão transferir isso à sociedade. Esses bens, dinheiro, direitos, seja lá o que for, passará do patrimônio do sócio para o patrimônio da sociedade, e formando lá na sociedade o chamado capital social, formando na sociedade
chamado capital social. Dito isso, quando o sócio integraliza capital em uma sociedade com os seus bens, dinheiro ou direitos, em contrapartida, esse sócio recebe cotas ou ações, dependendo do tipo societário. Então, se eu criar uma limitada e pegar 100 mil reais do meu patrimônio, do meu bolso, e integralizar no capital social daquela limitada, esses 100 mil reais saem da minha esfera patrimonial, entram na esfera patrimonial da sociedade e, em contrapartida, eu recebo cotas daquela sociedade. Quantas cotas eu vou receber daquela sociedade? Depende. E a partir de agora é que vocês vão começar a entender o assunto ágil. E eu vou explicar o ágil sobre dois aspectos diferentes. Sobre o aspecto da pessoa física do sócio, que não é nem o núcleo central do meu objetivo hoje, e vou explicar o ágil dentro da sociedade. Duas coisas diferentes. Continuam comigo aqui, por favor. Imagina você que eu tenha 100 mil reais em dinheiro. Eu integralizei na sociedade por exatos 100 mil reais e eu recebi da sociedade, Ricardo, 100 mil reais em cotas ou ações. O que vai acontecer? Lá na minha declaração de imposto de renda, consta que eu tenho 100 mil reais. Tem lá, dinheiro em conta corrente, 100 mil reais. Eu vou reduzir esse ativo no meu IR, quando eu fizer a declaração seguinte, e vou colocar um novo ativo no meu IR. Vai entrar um outro bem, um novo bem. Que novo bem? A participação societária que eu tenho naquela sociedade. Você vai perceber aqui, Arnaldo, que eu terei uma paridade patrimonial. De novo, eu terei uma paridade patrimonial. Eu tirei do meu patrimônio 100 mil reais, coloquei dentro de uma sociedade e ela me entregou 100 mil reais em participações societárias, que eu vou declarar no meu IR. Ou seja, vírgula, eu não tive mutação patrimonial. Não houve acréscimo patrimonial. Eu não passei a ter mais patrimônio, não deixei de nada. Eu não tive alteração patrimonial. Eu tive paridade patrimonial. Vamos a um segundo exemplo. Eu tenho um imóvel que está declarado no meu imposto de renda por 400 mil. Eu comprei um imóvel por exatos 400 mil, nunca fiz nenhuma obra nem nada, ele está declarado no meu IR por exatos 400 mil. Porém, hoje, esse bem tem valor de mercado de 1 milhão de reais. Vale 1 milhão, mas ele está declarado no meu IR por 400 mil, foi quanto eu paguei, e eu não posso alterar, não se pode fazer correção monetária, aquilo fica estático, tá? Salvo se houver benfeitoria, como obra, etc., que é um acréscimo, né? Eu mantenho lá 400 mil no meu IR. Vou criar uma limitada. Quando eu vou criar essa limitada, ou uma SA, que seja, eu vou pegar esse imóvel e vou transferir para a sociedade, para integralizar o capital da sociedade. Sob a ótica da pessoa física, o que diz a legislação de IR, a legislação federal? Eu, Pablo, quando integralizar esse bem na sociedade, posso fazê-lo pelo valor histórico constante do meu imposto de renda, 400 mil, ou, se eu quiser, posso fazê-lo pelo valor atual de mercado, 1 milhão, no exemplo que eu dei. É uma opção minha, uma opção minha. O que vai acontecer se eu pegar esse imóvel que vale, na minha declaração de IR, está indicado pelo valor de 400 mil, e eu integralizar pelos exatos 400 mil? O que vai acontecer nesse momento? O imóvel sai da minha declaração de imposto de renda, ele vai parar dentro do patrimônio da sociedade, e em contrapartida, a sociedade vai passar para mim
R$ 400 mil em cotas ou ações, em participações societárias. Aí eu vou declarar no meu imposto de renda que eu não tenho mais aquele imóvel de 400 mil e vou passar a declarar no lugar cotas de uma sociedade ou ações de uma sociedade no exato valor de 400 mil. De novo, galera, não tive mutação patrimonial. Do ponto de vista contábil, eu troquei 6 por meia dúzia. Eu tirei um imóvel no valor de 400 mil, que é o valor histórico, e trouxe cotas também no valor de 400 mil. Paridade patrimonial, zero mutação patrimonial, não tem incidência de imposto de renda. Agora, e se eu quiser integralizar esse imóvel, não por 400 mil, que é o valor histórico, mas quiser integralizar por 1 milhão, que é o valor que ele tem hoje de mercado? Eu posso. A legislação de imposto de renda me dá a alternativa de escolha de qual o valor que eu vou aplicar. Se eu aplicar na sociedade o bem pelo valor atual de mercado, lá na sociedade isso vai representar uma maior quantidade de participações societárias, uma maior quantidade de cotas ou ações. Então, eu joguei, integralizei o imóvel na sociedade, não pelos 400 mil históricos, mas pelo valor atual de mercado de 1 milhão, eu vou receber da sociedade, agora você vai começar a entender o que é ágio e ganho de capital. Eu vou receber da sociedade R$ 1 milhão em cotas ou ações. E vou declarar no meu imposto de renda que do meu imposto de renda, do meu patrimônio, saiu um imóvel que estava declarado por 400 mil e no lugar disso entraram participações societárias no valor de 1 milhão. O que vai acontecer com o meu patrimônio do ponto de vista contábil? Eu terei tido uma mutação patrimonial positiva. Eu terei tido um acréscimo patrimonial de R$ 600 mil. Porque há uma mutação do valor lançado na minha declaração de imposto de renda. O que vai dizer o legislador sobre isso? Beleza. Se você quiser integralizar pelo valor presente de 1 milhão, é contigo, irmão. Só que, recebendo cotas no valor de 1 milhão, ou ações no valor de 1 milhão, você vai ter que declarar esse valor lá e vai pagar imposto de renda em ganho de capital. Esse imposto de renda em ganho de capital tem uma alíquota para nós, pessoas físicas, que vai... Cara, você pega ali para mim, por favor. Que vai na pessoa física de 15% a 22,5%. É uma alíquota progressiva, 15% a 22,5%. Cara, a faixa de 15% é enorme. Até 5 milhões de reais de ganho de capital na pessoa física, você fica na faixa dos 15%. Então, primeira coisa, que não é o núcleo central dessa live aula de hoje, não é o núcleo central, é explicar o acréscimo patrimonial quando o sócio tem ágio na integralização de capital social. Quando ele integraliza por um valor maior do que o contabilmente lançado, ele tem um acréscimo patrimonial contábil que é tributado. Ponto. Agora, a gente vai para o outro lado da moeda. E quando a sociedade experimenta ágio? É outra história. Para por aqui. Agora eu vou para o outro lado da moeda. Quando é que a sociedade experimenta ágio? E aí eu vou explicar isso de um outro jeito. Quando eu fui dar semana passada, essa semana, parece que não tem tanto tempo, na segunda-feira, a primeira aula de lançamento do meu curso sobre o novo nível da holding, elevando o nível da holding, a primeira aula foi sobre honorários. E aí eu falava com o pessoal sobre o quanto tem mercado para atuar no planejamento acessório com alta renda. Não quero falar sobre a aula não, quero trazer uma informação.
E aí eu trouxe para o pessoal uma matéria de janeiro agora desse ano, sobre a fila de espera para compra de iates no Brasil. Iates que tem valor em torno de 30 a 35 milhões de reais. Aí você, caraca, velho, onde é que está esse dinheiro e tal? O que isso tem a ver com ágil? Tem tudo a ver. Sabe o que acontece quando você tem escassez no mercado? Quando você tem escassez de qualquer produto, você tem inflação. Você aumenta o preço do produto. Esse aumento do preço pode ser lá no valorzinho da gôndola do mercado, mas esse aumento do preço pode ser ágil. Os mais antigos aqui, o Roberto Crispim, que está aí, advogado do contador, meu amigo, se eu não estiver rateando em memória, me corrija se eu estiver errado, tá? Teve um Cadete, a gente é amigo de escola de muitos anos, na época que lançou o Cadete, meu irmão, Cadetão, um carro do cacete e tal. E eu me lembro muito o quanto esse carro foi querido na época. E aí a pessoa chegava na concessionária e o pessoal dizia, olha, tá em fila, não tem, tá em fila, tem fila de espera. Agora, se você quiser, você pode pagar mais um dinheiro para receber seu carro agora. Sabe qual é o nome disso no mercado de automóveis? Ágil. Sabe qual é o nome disso no mercado de iate? Ó, o Crispim confirmou aí, acertei então o negócio do cadetão, tá vendo? No mercado de iate, ágil. Ou seja, é algo que tem um certo valor, tem um valor X, mas as pessoas são capazes de pagar a mais por isso. Pode acontecer sim ou não? Super sim para várias coisas, meu irmão. Mercado. Mercado. Ok? Como é que funciona isso em uma sociedade? Esquece holding, esquece planejamento sucessório. O Pablo acabou de criar uma startup para um determinado serviço na internet com aplicativo. Não vou nem inventar aqui agora, que eu não estou a fim de mudar o lado da criatividade aqui. Imagina que eu desenvolvi um sistema muito legal, que é um produto muito legal, para colocar em aplicativo, na internet, cara, que fosse aí um Uber da vida, né? Um iFood da vida, não importa, tá? Uma startup. Eu investi um pequeno capital para botar de pé o negócio. Imagina que eu tenha colocado 100 mil reais, criei uma limitada unipessoal, 100 mil reais para fazer esse jogo. Botou para andar, começou a andar, começou a dar grana, começou a dar grana, começou a dar grana. O mercado olha e fala assim, pô, meu irmão, esse negócio que o Pablo inventou é muito maneiro. Esse negócio que o Pablo criou vale muito dinheiro. Aí alguém vem até mim e fala assim, eu quero comprar metade da tua empresa. Beleza, vamos avaliar aqui. Olha, eu vejo, a empresa está em crescimento e tal, eu acho que essa empresa vale 5 milhões. Se essa empresa vale 5 milhões e você quer comprar metade dela, você tem que me pagar 2 milhões e meio. Só que veja, não é para mim, Pablo, porque eu quero que essa empresa cresça. Eu quero dinheiro dentro da empresa. Meus amores, eu faço isso desde que o mundo é mundo. O mercado faz isso desde que o mundo é mundo. É uma das coisas mais escolares que tem em matéria de societário tributário. Preste atenção. Quando esse investidor for botar dentro da empresa 2 milhões e meio de reais para pegar metade das cotas, a gente vai ter que ajustar isso societária, contábil e tributariamente. Eu preciso adequar isso nas 3 esferas, societária, tributária e contábil. Uma boa forma de fazer isso, preste atenção, eu pego o capital de 100 mil, aumento esse capital para 200 mil, eu dobrei o capital para 200 mil. Foram emitidas, portanto, 100 mil novas cotas. O Pablo continua com 100 mil e a sociedade emitiu 100 mil novas cotas, cujo valor nominal é de 100 mil reais. O que significa que qualquer pessoa que comprar aquelas novas 100 mil cotas terá a mesma quantidade de cotas que o Pablo e, portanto, metade do capital.
pela minha historinha, é isso que a gente quer nesse desenho dessa startup que eu estou idealizando. Eu vou pegar uma empresa que eu tenho sozinho um capital de 100 mil, vou aumentar o capital na dobra, 200 mil, permaneço com as minhas 100 mil cotas e a sociedade vai pegar 100 mil cotas e vai botar nas mãos do novo investidor. Só que esse cara vai pagar 2,5 milhões de reais para comprar 100 mil cotas. Você vai aprender ágil hoje de qualquer maneira. Você não vai tomar a primeira cerveja, eu espero que não tenham começado ainda, antes de aprender ágil aqui comigo hoje. Não vai sair daqui hoje sem entender a porra do ágil. Então, quando essa sociedade dobrar o capital, emitir 100 mil novas cotas e entregar essas novas 100 mil cotas de 100 mil reais para o novo investidor e ele pagar por isso 2,5 milhões, quem está lucrando na operação? Quem é que está entregando 100 mil moedas e recebendo 2,5 milhões de moedas? Quem é que está? Quero que você comente no chat. Quem é que está ganhando, tendo um acréscimo patrimonial? Porque eu comecei o meu bom dia de hoje dizendo: todo acréscimo patrimonial, até segunda ordem, é tributável de IR. Muito bem, inventário nunca mais. É a empresa, ela está ganhando, ela está tendo um acréscimo patrimonial. Por quê? Ela está oferecendo na bancada da feira 100 mil bananas. E alguém vai pagar 2,5 milhões de bananas para levar 100 mil bananas, porra! Ela, a sociedade, está tendo um acréscimo patrimonial. Como é que isso funciona? Agora você vai começar a olhar a legislação. A previsão legal para isso está na lei de SA, aplicável às demais sociedades para esse fim. Lei de SA, 6.404. Ah, deve estar ao contrário aí, né? Eu queria inverter. Deixa eu ver se eu consigo inverter aqui. Eu sou tão ruim nisso. Eu acho que não. Eu teria que inverter aqui no slide. Eu vou falar aqui. Pronto. Eu vou falar aqui. Faz o seguinte, me dá um minuto, que eu consigo inverter aqui rapidinho. Eu consigo inverter todos aqui em 1 segundo. Me dá um minutinho. Eu sou o mais engraçado do mundo, gente. Não tem condição. Não vou nem inverter, não, senão eu vou errar. Eu sou muito ruim nisso. Eu falo aqui, não tem problema, porque vai ficar invertido. Eu esqueci que a câmera é ao contrário quando a gente faz a live. Eu esqueço desse troço. Mas não tem problema. Eu poderia espelhar aqui. Mas não tem problema. Vai dar certo. É só vocês prestarem atenção em mim. É porque se eu inverter aqui... Quer ver? Não tem problema. Deixa assim como tá. Eu falo com vocês. Não tem problema. Então, previsão legal. Lei de SA. Lei 6.404 de 76. Que no artigo 13 diz o seguinte: é proibido emitir ações por valor inferior ao valor nominal. É proibido emitir ações por valor inferior ao valor nominal. Então, se uma SA fizer um capital de 1 milhão de reais por 1 milhão de ações de R$1 cada, não se pode emitir ações abaixo de R$1. É proibido na SA emitir ações por valor inferior ao valor nominal. Gente, sem brincadeira, às vezes as coisas nos parecem tão difíceis. E aí eu preciso lembrar tanto de quando eu dava aula na graduação ou dava aula para a OAB, e isso tem muitos e muitos anos, tem mais de uma década e meia. Mas é tão importante lembrar que existem formas simples de explicar a coisa. E eu vou te explicar isso de forma muito simples. Capital social é um pote. Capital social é um pote. Imagina um pote. Esse pote tem que ser preenchido. Para eu preencher esse pote dessa sociedade que eu estou dando exemplo aqui, em que eu tenho um capital de 1 milhão de reais,
dividido em 1 milhão de ações de R$ 1 cada. Essa sociedade tem que criar esse 1 milhão de ações e emitir para compradores, ou seja, tem que, aspas, vender, entregar essas ações para compradores. E eles têm que pagar pelo menos R$ 1. Se essa SA emitir esse 1 milhão de reais, já vou contigo aí, Vitão. Se essa SA emitir 1 milhão de reais em 1 milhão de ações e vender exatamente por R$ 1 cada uma, todas as ações, 1 milhão, esse pote que é o capital social, vai ser preenchido certinho, como borda infinita. Certinho, como borda infinita. Aqui, ó. Zerado. O que a lei de SA diz? É vedado, é proibido emitir ações por valor inferior ao valor nominal. É proibido emitir ações por valor inferior ao valor nominal. Porque se eu emitir essas ações por 90 centavos e não por R$ 1, e eu emitir 1 milhão de ações e vender não por R$ 1, mas por 90 centavos, não vai preencher o pote, porra! Não vai preencher o pote. E eu tenho que preencher o capital social. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Por favor, eu posso emitir essas ações por valor maior que o nominal? Então o valor nominal é 1 milhão de ações divididas. Desculpe, 1 milhão de reais dividido por 1 milhão de ações, R$ 1 cada. Na hora de emitir, ou seja, quanto vão pagar por elas, pode a sociedade emitir as ações por R$ 1,10, por R$ 1,80, por R$ 3, por R$ 10? Pode sim. Não pode por valor menor, mas pode por valor maior. Pode ser igual ou maior. O que acontece se essa sociedade emitir 1 milhão de ações, cujo valor nominal é R$ 1 cada, e portanto 1 milhão, e ela aplicar um ágio emitindo por R$ 3? O pote vai transbordar. Entenda isso. Eu estou trazendo aqui a minha forma de explicar, que vem da graduação de preparatório de OAB. Eu estou voltando 15 anos para bater esse papo com vocês. 15 anos que eu estou voltando no tempo, 20 anos para bater esse papo com vocês. Esse pote vai transbordar. Cara, para a sociedade isso é do cacete. Porque ela queria encher o pote. Não podia ficar com um pote menor. Mas ela vai encher o pote e vai transbordar o pote. Ou seja, o preço pago na emissão, que é maior do que o valor nominal, é o tal do ágio. O preço pago pela participação societária, pela cota, pela ação, que é maior do que o valor nominal, é o ágio. Isso é o ágio. Primeira coisa que eu quero saber de vocês é, sem atropelar perguntas, entenderam o que é ágio na emissão de cotas ou ações? Porque eu chamei vocês hoje para uma live, na verdade uma live aula, para falar de ágio na emissão de cotas ou ações. E aí, preciso saber se vocês entenderam que porcaria é essa de ágio. O que é ágio? É quando a sociedade recebe mais pelas ações ou cotas emitidas do que o valor nominal que era esperado para preencher o capital social. Que era o esperado para preencher o capital social. O que preencheu lá na contabilidade vai parar numa conta contábil chamada capital social. Então, aquilo que vai até a borda infinita do pote, pega na contabilidade e vou contabilizar lá. Capital social. E o que eu faço com o que transborda, com o ágio? Onde eu enfio o ágio? Com todo respeito, onde eu enfio o ágio? O ágio vai parar numa outra conta contábil chamada reserva de capital.
escutem bem isso, porque vai ter uma live minha na semana que vem sobre a VJ e TBI. E a gente vai falar sobre isso. Vai ser sério o assunto. Então, o que exceder o preço nominal, o valor nominal, vai formar um ágio e ser guardado contabilmente numa conta chamada reserva de capital. Quem diz isso? Dois dispositivos basicamente. O artigo 13, parágrafo 2º da Lei de SA, 13, parágrafo 2º da Lei de SA, e o artigo 182, parágrafo 1º da Lei de SA. 182, parágrafo 1º da Lei de SA. O que você pode fazer com a reserva de capital? Aí depois, caso vocês queiram dar uma olhada mais aprofundada, e eu recomendo que o façam, olhem o artigo 200 da Lei de SA. Ele diz o que pode fazer com a reserva de capital. Eu posso cobrir prejuízo acumulado, eu posso fazer aumento de capital, eu posso adquirir ações em tesouraria. Então, eu tenho algumas coisas que podem ser feitas com a reserva do capital. Então, muito boa! Favela perguntou aí, toda a reserva de capital provém do ágio? Não. O ágio não é formado, a reserva não é formada só com esse ágio. Existem outras coisas que podem formar a reserva. E existem diferentes reservas, tá, Favela? Diferentes reservas. Eu tenho uma aula na FGV só sobre reservas e distribuição de dividendos na SA. Essa aula é bem legal. Posso até depois compartilhar com vocês os slides que explicam isso, tá? Você pode ter, por exemplo, na formação de reserva, a revenda de ações em tesouraria. Quando a sociedade pega ações que estão em tesouraria, ou cotas, e revende por um preço maior. Isso também vai para a reserva. Só a título ilustrativo aqui de que não só. Bom, eu acho que a essa altura do campeonato, os cerca de 90 guerreiros que estão aqui hoje, sábado, 12h40, já entenderam, eu espero que sim, o que é o ágio na emissão de cotas ou ações. O ágio é a parcela positiva entre o valor nominal e o preço de emissão. Quando a sociedade emite ações por valor superior ao nominal, isso é ágio. Esse ágio vai formar uma conta chamada reserva de capital. Agora a gente vai para a parte da tributação. Só preciso lembrar o que eu falei quando eu abri a aula de hoje, que tem uma relação para responder uma pergunta que foi feita aqui, que eu vou tentar rapidinho achar, que foi do Vitor, tá? A que título o ágio vai ser tributado quando é lucro presumido, porque não compõe receita bruta nem operacional, e é verdade. Primeira coisa, Vitão, aquilo que eu falei quando eu abri a aula de hoje. Todo acréscimo patrimonial no Brasil é passível de tributação de IR, salvo se a legislação disser que não é. Por isso, meus exemplos, distribuição de dividendo para o sócio é acréscimo patrimonial para o sócio. Se não tiver a previsão expressa dizendo a distribuição de dividendo é isenta, tributa. Hoje, se quiser tributar dividendo, não precisa dizer que tributa. Não precisa dizer. Basta dizer que não tributa. Desculpe. Basta tirar a norma que diz que não tributa. Se chegar lá na legislação de imposto de renda, na parte que trata de distribuição de dividendo isenta, e tirar o dispositivo, o dividendo passa a ser tributado no Brasil. Por quê? Todo acréscimo patrimonial é, até dizer o contrário, tributável de imposto de renda. É a premissa geral de imposto de renda no Brasil, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. É a premissa geral. Por isso eu disse no começo da aula, recebeu doação, acréscimo patrimonial. Para não tributar de IR, tem lá que dizer, não tributa. Recebeu herança, é acréscimo patrimonial. Para não tributar de IR, tem que dizer lá, é isento. E é o que acontece. Agora vamos voltar aqui. Se a sociedade Ellington emitiu 100 mil cotas, e eu estou voltando naquela minha startup, 100 mil cotas no valor de R$1 cada, e o investidor está pagando por elas 2,5 milhões de reais, quando esses 2,5 milhões de reais vierem, eu vou pegar esse valor
entregar para o contador, por favor, gente, não é o dinheiro em si, mas a informação. Vou pegar, entregar para o contador, e o contador vai pegar o seguinte: desses 2,5 milhões, 100 mil reais eu vou lançar na conta contábil chamada capital social. E a diferença, o ágio, 2,4 milhões, 2 milhões e 400, eu vou lançar na conta contábil reserva de capital. Nesse momento, a sociedade vendeu 100 e recebeu 2,5. Respondam no chat. Quem lucrou com a operação? Alguém lucrou com a operação? Se sim, quem? Quem ganhou mais por alguma coisa que vendeu? Quem ganhou mais por alguma coisa que vendeu? A sociedade. Ela lucrou com isso. Ela lucrou com isso. Esse acréscimo patrimonial da sociedade é tributável. Porque todo acréscimo patrimonial é tributável, salvo se a lei disser que não é. Porque compõe, como o nosso advogado e contador, Roberto Crispim, colocou, compõe o patrimônio líquido da sociedade. Se essa sociedade, por exemplo, estiver operando em lucro real, isso vai entrar até a legislação dizer em contrário. Não, nem toda, Favero. É aí que vai entrar o papo. Mas vamos na crescente. Se essa sociedade opera em lucro real, esse valor vai compor a base de cálculo para a apuração desse lucro real. E aí, a questão de quanto vai tributar dependerá da relação que aquela sociedade tem com as suas receitas e as suas despesas, o seu resultado econômico e o seu lucro. Calma que eu vou aí, Vitor. Calma que eu vou aí, Vitor. Calma que eu vou aí. Tá? Calma que eu vou aí. Então, nesse caso, e Vitor, é um favor que eu peço a todos vocês, a resistência para aprender aquilo que pode colocar em risco o seu cliente, cabe a cada um de vocês. Como eu disse ontem na minha postagem, enquanto não se tem a verdade, a culpa é do mentiroso. Depois que a verdade vem, a culpa passa a ser sua. Então, aguardem um pouquinho, por favor. De novo, o meu recado é claríssimo, inclusive, Vitor, para você, que está com uma resistência de entender ou de aceitar. E veja, uma coisa é, como advogado, a gente ter tese defensiva, e tem várias. Existem muitos argumentos para dizer que não tributa. O que importa é qual o resultado provável se você for fiscalizado. É sobre isso que a gente está falando. Porque uma coisa é, vou fazer um mestrado, vou fazer uma dissertação de mestrado e vou defender uma teoria. Outra coisa é, meu cliente foi fiscalizado. Ficou de pé o que eu fiz ou caiu? Porque, veja, o exercício da consultoria e da docência não pode ser apenas uma questão apaixonada. Não, show de bola, Vitor, é isso aí. É isso que importa. É isso mesmo, cara, é isso que importa. É tirar as resistências para a gente poder proteger os nossos clientes e nos proteger. É por isso que sabadão, 12h46, antes de tomar minha primeira, eu estou aqui. Voltando, botando aqui as questões na mesa. Se eu tenho para a sociedade uma vantagem, um acréscimo patrimonial, de novo, até segunda ordem é tributado, porque a regra geral é tributar acréscimo patrimonial. Essa tributação na sociedade, se ela é lucro real, vai depender do resultado dela no exercício. Porque aí eu vou pegar todo o resultado em relação à receita, à despesa, lucro bruto, lucro líquido, fazer as reservas e, portanto, vou apurar. Um minuto. Quanto aquilo vai impactar. Posso dizer a vocês, por exemplo, que numa sociedade com lucro real, às vezes uma emissão com ágio pode nem dar impacto tributário negativo. Por quê? Imagina que ela esteja, por exemplo, com um prejuízo acumulado. Se ela tiver com prejuízo acumulado e eu tenho lucro real, eu posso pegar aquilo e isso vai entrar na minha baliza
na minha conta de equilíbrio e beleza. Agora, se a minha sociedade não estiver em lucro real, estiver em lucro presumido, aquilo vai ser tributado como se fosse uma receita financeira. E, portanto, vai tributar de 15% de IR, com adicional de 10% de IR e com 9% de CSLL, podendo então bater 34% de tributação. Ou seja, a minha startup, volta para a minha startup, esquece planejamento sucessório por enquanto, A minha startup, que tinha um capital de 100 mil, é uma limitada do Pablo, 100 mil reais. O investidor quer comprar metade da minha empresa e eu preciso do dinheiro para botar na empresa para ela crescer. Eu preciso botar o dinheiro dentro da empresa para ela crescer mais e mais e mais. Eu vou vender metade da minha empresa para ele. Não vender o Pablo vendendo, mas vai haver uma emissão de novas cotas. Eu vou pegar o capital de 100 mil, vou botar o dobro, 200, emitir novas cotas no valor de 100 mil e vou emitir para esse investidor, que vai pagar 2.500 para a sociedade. Joguei 100 mil para o capital, joguei 2.400 para a reserva. Se essa sociedade é uma sociedade em lucro presumido, esses 2.400.000 estão sujeitos à tributação de 34%. Dói na alma. Dói na alma. Aí você vai ter lá caso concreto. Infelizmente, o professor de vocês esqueceu que na live a imagem fica invertida. Mas eu vou ler para vocês aquilo que eu postei ontem para quem não teve a oportunidade de ver. Essa é uma matéria de 2014 que diz lá: contribuinte perde no CARF discussão sobre ágio. 21 de outubro de 2014. O posicionamento desfavorável aos contribuintes é da Câmara Superior do CARF, última instância do órgão responsável por pacificar a jurisprudência quando há decisões divergentes. Ou seja, enquanto a gente estiver no nosso celeiro acadêmico, no nosso meio ambiente acadêmico, no nosso bate-papo, na construção de artigos e teses, nós podemos e temos muitos elementos para buscar defender que não tributaria. Mas no momento em que estamos no consultivo, orientando as pessoas sobre como fazer, sobre análise de risco, aí a coisa deixou de ser o pátio da escola e passou a ser o balcão do fisco. Muda tudo. O pátio da escola é lugar de discussões apaixonadas. O balcão do fisco é lugar de ser conservador. O judiciário para discutir com o fisco é lugar igual pátio de escola, para você defender posições apaixonadas. Eu não tenho dúvida. Se eu tiver um cliente autuado por isso, eu vou construir a tese do ano para ele. Mas é preciso separar quem nós somos enquanto pensadores do direito, criadores de ideias, para discutir, criar teses, promover mudanças legislativas, e o quanto nós somos responsáveis por aqueles que nós estamos orientando. Esse caso, para vocês terem uma ideia do tamanho da porrada, é o caso da CPM Brax, uma grande empresa de tecnologia. Eu vou ler aqui. Ela disponibilizou cotas no valor de R$5, sendo que R$1 para o capital social e R$4 para a reserva de capital. Quem trabalha com planejamento e fica olhando os modelos que circulam tem visto muita coisa disso. O capital social é de tanto vai para o capital, tanto vai para a reserva de capital. Tanto vai para a reserva. Aí você vai ter lá, foi autuada por não recolher sobre a reserva de ágio de R$80 milhões. Ela foi autuada por não tributar a reserva de ágio. Tomou porrada. O case foi judicializado? O case foi judicializado. E perdeu.
Pablo, é um precedente de 2014, isso não está velho, não. Não é uma decisão velha. Sabe por que não é uma decisão velha? Porque nós não temos muitos precedentes. E agora é que vem a parte importante. Sabe por que nós não temos muitos precedentes? Porque os profissionais sérios na atuação societária tributária não fazem, não orientam a fazer. Quando a gente vai fazer esse movimento da startup, que eu falei, a gente faz uma coisinha antes, para vocês entenderem. Tem uma previsão legal, que não tributa esse ágio. Quando você vai lá no RIR, que é o Regulamento de Imposto de Renda, para entender, pessoal, o RIR é um decreto. O nosso atual Regulamento de Imposto de Renda é de 2018. Nós tínhamos um outro regulamento de 99, ele foi totalmente modificado. Por que nós precisamos de um regulamento de imposto de renda? É porque a nossa legislação tributária é muito esparsa, muito esparsa. Então o regulamento de imposto de renda vem para condensar isso e orientar o contribuinte e os contadores sobre o assunto, e o próprio fisco. Então lá no RIR, o 520 diz: não serão computadas, presta atenção, não serão computadas para fins de determinação do lucro real as importâncias creditadas a reservas de capital que o contribuinte, com a forma de companhia, receber dos subscritores de valores imobiliários de sua emissão, ágio na emissão de ações por preço superior ao valor nominal. O que significa isso, gente, converse com qualquer advogado que atue com a estruturação societária, que atue com aporte de capital em startups. Qualquer advogado. O que eu faria com a minha startup de capital de 100 mil, que o cara vai pagar 2,5 milhões para receber 100 mil cotas da minha empresa, que eu vou aumentar? Antes de eu fazer essa emissão de cotas, eu vou transformar a minha limitada em uma SA e vou colocá-la no regime de lucro real. Se eu fizer isso, eu estarei enquadrado na única hipótese expressa e clara. Esse é o caso prático que eu estou fazendo, Paulo, aqui. A única hipótese expressa e clara de não tributação do ágio, quando eu tenho uma SA em lucro real. Quais são os argumentos que são bons, não são ruins, para defender que não deveria tributar em outras situações? Quais são os argumentos? Ora, Pablo, na verdade, aqui ele só está dizendo que não tributa, mas como nas outras ele não diz que tributa, não deveria tributar. Qual é a opinião do CARF e do Judiciário sobre esse assunto? Qual é a opinião do CARF e do Judiciário sobre esse assunto? Se a lei precisou, e o RIR apenas trouxe aqui no 520, tá? Se a lei precisou, que é o Decreto-Lei de 77, dizer que não tributa o ágio na emissão de ações de SA em lucro real, é porque o legislador sabia que se ele não dissesse, tributaria. Porque qual é a regra geral? Desde que eu abri a live de hoje, eu estou falando com vocês. Qual é a regra geral? A regra geral é: todo acréscimo patrimonial é tributável de IR até que se diga que não é. Todo acréscimo patrimonial é passível de IR até que se diga que não é. Então, quando o CARF julgou isso no Conselho Superior, portanto, para pacificar o entendimento no CARF, quando o Judiciário julgou o case, analisou o case,
A resposta foi, inclusive, expressamente dita pelo judiciário e também expressamente dita. Foi dito assim, ó, veja, não é uma questão de se aplicar a lei de SA para limitada nem nada. É porque a regra geral é incide. Para não incidir, tem que dizer que não incide. O legislador não disse que não incide à toa. Eu não estou dizendo que é o Pablo que entende isso. Isso é super importante. Deixa eu contar uma coisa para vocês rapidinho, por favor, para todo mundo. Vitão, vou te sugerir uma leitura maneira, cara. Eu tenho um artigo que foi fundamento de um relator de uma das, até então, maiores autuações fiscais de ágio no sistema bancário. Tá? É um case em que o Santander tomou uma autuação por ágio. E o relator no CARF pegou o meu artigo lá no Migalhas e usou para fundamentar o relatório e o voto dele para dizer que não deveria tributar por conta da não disponibilidade financeira, que é uma das principais teses que tem. Não tem disponibilidade e tal. Naquele julgado houve empate. Na época, como agora voltou a ser, o voto de qualidade era da Fazenda e o contribuinte Santander perdeu. E o meu artigo científico, acadêmico, liberto da consultoria, liberto dos riscos, mas com a liberdade acadêmica, defendi que aquele ágio não deveria ser tributado. Assim como eu poderia defender agora aqui, que esse ágio na limitada não seria tributado. Mas não é o Pablo, acadêmico, que está dizendo isso. Não é o Pablo que leciona há 21 anos, não é o Pablo que fez o mestrado, não é o Pablo fazendo um artigo. Quem está conversando com vocês é o Pablo que dá consultoria para empresários, que analisa risco. Eu não estou no pátio da escola, eu estou no balcão da prefeitura, eu estou no balcão da Receita Federal, eu estou no balcão da Fazenda. O Pablo que está aqui agora não é o adolescente, que eu também sou. Eu também sou, porra. Mas eu tô aqui, no Rio de Janeiro. Eu tô aqui para na hora que meu cliente tiver um problema, ou um aluno meu, eu poder botar minha cara com a tranquilidade. Entendam, não se trata de convencimento entre a gente. Se trata de como é. Quer mudar? A gente pode mudar. Por exemplo, quando teve o julgamento no CARF, mesmo que a limitada seja regida, isso foi analisado inclusive, tá, Lucídio? Porque na época a regra era o Decreto-Lei 3718 de 19, que regia a limitada. E na época a supletividade para SA era a regra, tá? Quando a limitada era regida pelo Decreto 3708 de 19. Né? E esse argumento foi utilizado e ele foi rechaçado pelo CARF e pelo Judiciário. E no julgamento a frase foi clara: as limitadas só teriam direito ao benefício se existisse uma norma específica. Sabe o que acontece? Existe um PL, um projeto de lei em tramitação na Câmara, que é o PL 2081 de 19. 2081 de 19. Sabe o que diz o artigo 1º do PL? Escuta o que ele diz e vê se dá para dizer para o cliente que é de boa emitir cotas limitadas com ágio. Diz, esta lei, que não é uma lei ainda, é um PL, tem por objetivo estender às sociedades limitadas o benefício tributário especial atualmente aplicável somente à subscrição de ações de emissão das companhias. Vou deixar salvo. Esse PL salvaria as limitadas. Não é fácil passar, porque é uma baita renúncia fiscal. Mas se ele passa, ele vai confirmar tudo aquilo que a gente está dizendo até aqui. Tudo! O próprio PL diz, olha, esse PL tem o objetivo de dar para a limitada aquilo que hoje é só da SA, e eu te digo mais, em lucro real.
E aí você fala de novo, Pablo, esse precedente é de 2014. Cara pálida, E não tem outros agora, então isso é velho. Não, porque só os insanos fazem emissão com ágio da limitada. Os irresponsáveis fazem isso. Os descompromissados com a verdade, com o interesse maior de vender a porra do curso. É sobre isso que eu tô falando. E eu vinha tranquilo até aqui. Mas a tranquilidade acabou. Agora, cada merda sobre planejamento sucessório que eu olhar na internet, eu vou comentar. Pode me acompanhar, pode me seguir, dizer, olha, agora o Pablo virou a chave. Agora, cada merda que eu vi na internet que pode prejudicar um aluno ou um contribuinte, sem transparência, eu vou estar aqui para falar. Cada uma, sem dó. A história do planejamento sucessório, para terminar a live de hoje. Como funciona o risco que se está vendendo na internet? Eu vou explicar ele aqui. Sistema de 3 células. Quantos de vocês já ouviram falar sobre isso? Quantos de vocês já ouviram falar sobre o sistema de 3 células? Qual é o desenho? Entendam. Tem que prestar atenção agora, hein? Tem que prestar atenção. A sugestão do desenho de 3 células, com o qual eu não concordo, e eu disse ao criador, quando fui convidado para dar uma aula na turma dele, antes de entrar em sala, eu disse, cara, isso está errado. E eu vou te dizer por quê. O Pablo tem 10 milhões de reais em imóveis no IR. O Pablo cria essa é a tese. O Pablo cria uma célula cofre, colocando os bens pelo valor histórico. Presta atenção. Colocando os bens pelo valor histórico. E eu coloco lá por 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. Está criada a sociedade. Presta atenção aqui. Está criada a sociedade. 10 milhões de reais. O Pablo, essa célula chamada de cofre, o Pablo vai criar uma outra célula lá na ponta, chamada de célula destino. De novo, esse modelo eu não concordo. Eu estou dizendo por que ele dá problema. Eu crio a célula destino. Boto a célula por 10 mil reais. Criei 10 mil reais. O Pablo. Aí o Pablo pega as cotas daquela célula destino, que tem o valor de 10 mil reais, com dinheiro, tem 10 mil reais lá, e doa para os filhos. Agora tem uma limitada em nome dos filhos do Pablo. O Pablo é o usufrutuário das cotas, eu doei a nua propriedade. E você tem, vamos lá pessoal, 10 mil reais no bolso daquela empresa, cujas cotas agora pertencem aos filhos do Pablo. Aí o Pablo vai criar uma terceira empresa, e é agora que entra o risco do ágio. O Pablo vai criar uma terceira empresa, chamada de célula veículo. Nessa empresa, o Pablo coloca o capital de só 10 mil reais. Só 10 mil reais nessa empresa. E integraliza nessa empresa as cotas que eu, Pablo, tenho na cofre. Pessoal, sai do debate do chat, fica aqui para entender o modelo e entender o risco do modelo. O Pablo cria uma célula veículo de 10 mil reais e integraliza lá as minhas 10 milhões de reais em cotas da cofre. Eu integralizo esses 10 milhões de reais num capital de 10 mil. Ou seja, a célula veículo vai entregar para o Pablo 10 mil moedinhas, 10 mil cotas. E o Pablo vai entregar para a célula veículo 10 milhões de reais em cotas da célula cofre. Quem é que está lucrando? Quem é que está tendo um acréscimo patrimonial? A célula veículo está tendo um acréscimo patrimonial, porque ela está me entregando 10 mil reais em cotas. E eu estou pagando por isso 10 milhões de reais.
E eu já vi os instrumentos, e o instrumento fala expressamente, desses 10 milhões, 10 mil vão para o capital social, 9 milhões 990 vão para a reserva de capital. Expressamente dito, 10 milhões vão, 9.990 para a reserva de capital. De tudo que eu falei aqui hoje. De tudo que eu falei aqui hoje. O que vai acontecer com aqueles 9 milhões 990? Aos olhos da Receita, aos olhos do CARF, aos olhos da Justiça, até o que temos agora. O que vai acontecer? 34%. E você vendeu para o seu cliente economia de TBI, 2, 2,5%, 3%. Economia de TCMD, 2, 3, 4, 8%. E entregou para ele um risco de 34%. Pablo, eu já fiz isso e deu certo. Sim, sempre dará certo. É só não ser fiscalizado. O problema é que a fiscalização é muito fácil. Sabe por quê? Porque vai sumir do mapa um patrimônio de 9 milhões 990. Um dia, o Pablo acorda com 10 milhões de reais no patrimônio. No outro dia, eu passo 10 mil para os meus filhos lá na célula Destino. Agora, eu boto 10 milhões em imóveis, que agora viraram cotas de uma cofre, numa célula Destino, e recebo na troca 10 mil reais em cotas. No dia seguinte, o Pablo tinha 10 milhões de reais, tem 10 mil. Os filhos do Pablo têm 10 mil em cotas. E 9 milhões 990 desapareceram do mapa. Desapareceram do mapa. Basta que você ligue os pontos em uma fiscalização para que você tenha a verificação de que esse dinheiro sumiu para algum lugar. Ele sumiu para a célula veículo. E se fiscalizar a célula veículo, vai ter lá no próprio instrumento dizendo, é confissão, pessoal, não tem nem defesa, é confissão. A defesa vai ser jurídica, dizendo, olha, eu acho que não tributa. E eu tenho argumentos para dizer que não tributa, entenda! Entenda, eu tenho argumentos. Se eu escrever um artigo sobre isso, vocês vão se convencer de que não tributa, porra. Só que não é disso que eu estou falando. Não se trata de discussão adolescente acadêmica. Se trata de balcão e vida real. E em balcão e vida real, a hora que fiscalizar esses 9 milhões 990 que desapareceram do Pablo e não apareceram no filho, aparecem em algum lugar numa célula chamada veículo, com um contrato que confessa o ágio e confessa a remessa à reserva. Meu filho, não tem jeito. Você vai ter autuação. Você vai ter autuação. Você vai ter argumento para defender? Vai. Só que aí você trocou uma discussão de TBI de 3, 2%, um ITCMD de até 8%, por tudo isso mais 34%, mais multa. Acabou. Agora, a partir de agora, em que a verdade é exibida, a culpa não é mais de quem mente. A culpa é sua. Seja lá quem você for que esteja assistindo esse vídeo. É uma escolha sua colocar o seu cliente e você em risco. Pronto. Na semana que vem, na segunda-feira, AVJ. Eu vou falar sobre avaliação a valor justo para tentar obter imunidade de TBI. E vai ser assim daqui para frente. Quem quiser aprender planejamento sucessório de verdade, para parar de mentir para si mesmo e para cliente, pode me acompanhar aqui. E só para lembrar, o curso A Engenharia do Planejamento Sucessório está com as inscrições abertas. Vai ficar gravado, Karina. O curso A Engenharia do Planejamento Sucessório vai ficar com as inscrições abertas até a terça-feira. Entretanto, aqueles que fizeram a inscrição até hoje vão ganhar ainda um curso de marketing jurídico com o Ronan Santos, com 5 aulas, que é o cara que me lança o Jailton, lança o Eric, fazendo a inscrição até hoje. O link está na minha bio.
amo vocês, agradeço a todos aqueles que preferem a verdade a tentar vender planejamento sucessório a qualquer custo. E é por isso, só para lembrar, que o nosso planejamento não pode valer 30 mil reais. Porque o conhecimento necessário para colocar isso do jeito que eu estou fazendo aqui, botando a cara, aqui agora, tem 21 anos de exercício de advocacia em direito tributário. Quando eu fui ver o vídeo dizendo que eu tenho deficiência mental, dificuldade intelectual, que eu nunca atuei com tributário, a minha primeira ação fiscal é de 2003, perdão. É de 2003. A minha primeira ação fiscal é de 2003. Minha primeira ação atuando com tributário, repito, é de 2003. 2003, estava trocando fralda na faculdade. Faculdade na qual, inclusive, eu dei aula. Enquanto estava lá. Eu fiz operações societárias internacionais em matéria de ágio. Até aqui eu vinha tranquilo. Acabou o amor. Um beijo para vocês. Um bom sábado. E se quiserem aprender planejamento sucessório, na minha bio tá lá o link para inscrição. A Engenharia do Planejamento Sucessório. Um beijão para vocês e eu espero que vocês prefiram a verdade à ilusão. Matrix. As duas pílulas estão aqui. A azul e a vermelha, meu irmão. Escolhe. Mas dorme com travesseiro de pedra pela escolha que fez. Um beijo a todos vocês, um ótimo final de semana.